Fala, profs, e aí? Sim, está frio, estou de gorro para proteger a careca, porque em Porto Alegre, em julho, do dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos da América, está muito frio aqui. Então hoje a gente vai falar uma coisa que pode parecer um pouco distante do tópico da educação, mas eu vou falar do sistema operacional Linux. Tu já conhece o Linux? Já ouviu falar o Linux? quem já ouviu falar diz assim, o Linux é uma porcaria, não sei o quê. Bom, mas pera aí. Roda a vinheta, depois a gente vai falar um pouquinho do Linux, tá bom? Até mais! Então, voltando aqui, sempre pedindo papo de youtuber, tu que tá vendo esse vídeo, não é inscrito no canal, se inscreva no canal, sempre coloca alguma coisinha aqui do lado para dizer se inscreva no canal. E gostando do vídeo, dê o seu like, não gostando do vídeo, dê o seu dislike, dê o seu desgosto. Mas antes de falar no sistema operacional Linux, ou o que é um sistema operacional antes, eu não posso deixar de falar nos 100 anos desta criatura aqui, Edgar Morin. O Edgar Morin, essa semana completou 100 anos de vida, ele está entre nós ainda e é impossível selecionar uma melhor obra de toda a biografia ou da bibliografia de Edgar Morin, mas como nós estamos tratando aqui de educação, eu recomendo este livro fininho, porém de muito conteúdo, Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. O que é basicamente o que a gente mais ou menos discute aqui nesse canal, né? Para onde vai a educação? O que é educar agora a partir dessa década de 20 do século 21? Pois bem, então, indo ao assunto do vídeo. O Linux é um sistema operacional. Mas o que é um sistema operacional? Bem, toda máquina que faz cálculos computacionais, ou seja, que utiliza o sistema binário, que é aquele sistema numérico de zeros e uns, ela seria impossível de ser manipulada por um ser humano. Por quê? Para cada coisa que acontece na máquina, nessas máquinas atuais, tanto celulares, quanto computadores, quanto tablets, e outras coisas computacionais que nos cercam, cada coisinha que acontece ali tem uma tripinha, uma tripa, de 64 uns e zeros. Então, meu Deus, para memorizar, para fazer aparecer a letra A num editor de texto, para cada letra eu precisaria saber um código certo de 64 uns e zeros. Muito bem. Para que nós, seres humanos, possamos operar o computador, existe um programa chamado Sistema Operacional. Ele converte todas as ações de entrada, teclado, mouse, câmera, reconhecimento facial, enfim, em instruções que chegam lá na máquina em uns e zeros, e o resultado dessas operações em uns e zeros, ele traduz para nós em som, imagem, movimento do mouse, letra aparecendo no editor de texto. Então, não existe máquina computacional que possa ser operada por um ser humano normal sem tal de sistema operacional, né? Sistema operacional é aquele que grava, aquele que lê arquivos, aquele que aparece a imagem, enfim. Quando tu manda gravar num programa editor de texto, e aí, como eu estou falando do Linux, vamos falar do LibreOffice Writer, ou fora do Linux, o Word, no sistema operacional Windows. Quem grava não é o Word, não é o LibreOffice Writer, é o sistema operacional. Aquele comandinho de salvar foi incorporado ao programa, mas é uma função do sistema operacional. Ler arquivos também é do sistema operacional. Bom, então o sistema operacional é um programa que tem que vir na máquina.
Quantos sistemas operacionais estão em uso popular hoje? Vamos lá, o mais popular de todos, o Windows. Segundo mais popular de todos, o Android. Terceiro mais popular de todos, o iOS. O iOS tem no iPhone e tem nos dispositivos, nos MacBooks e toda aquela linha de computadores da Apple. Eis que chega o nosso grande assunto de hoje, que é o Linux. Muito bem. Qual é a diferença do Linux para todos os outros? De sistema operacional, nenhuma. O Linux é um sistema operacional que faz tudo aquilo que eu já disse e muito mais outras coisas que todos os sistemas operacionais fazem e que a gente não sabe nesse momento. Então, por exemplo, neste momento eu estou gravando este vídeo no meu celular que tem o sistema operacional Android. Então, esse conjunto de fótons refletidos da minha pessoa e de toda essa bagunça, quer dizer, de todo esse cenário aqui atrás, está chegando na câmera, ou nas duas câmeras, e é convertido em bytes, que são essas cadeias de uns e zeros, processados pelo sistema operacional, por todo o hardware do celular, e estou transformando isso num arquivo MP4 que daqui a pouco eu vou editar e vou publicar na plataforma do YouTube. Então é o Android que está fazendo isso por mim e por vocês nesse momento. Bom, por vocês podem estar vendo isso num equipamento que tenha Windows, muito provavelmente, num equipamento que tenha iOS, muito provavelmente, e menos provavelmente num equipamento que tenha Linux, mas se vê no celular, está usando Android ou iOS para os mobile da Apple. Muito bem. De onde é que veio o Linux? Veio daqui, do Unix. O Unix é um sistema operacional proprietário, ou seja, precisa de licença para utilizar, tal e qual o Windows e o iOS. Quando tu compra um computador que tenha o Windows e iOS, dentro do preço total do equipamento, tu paga a licença do sistema operacional. Muito bem, o Unix é muito utilizado em computadores de grande porte até hoje. E é uma licença muito cara. Lá no finalzinho dos anos 80 e anos 90, aí as datas me fogem um pouco, teve um grupo de cientistas da computação, pesquisadores no MIT, para variar, né, que estavam desenvolvendo um sistema operacional baseado no Unix, que era o GNU, né? Que era uma brincadeira, é coisa de nerd. GNU é um acrônimo recursivo. GNU is not Unix. Então, né, recursivo. GNU, o que é? Não é um Unix. O que é o GNU? Não é um Unix. Coisa de nerd. E o líder desse projeto é um camaradinha chamado Richard Stallman, o qual conheci pessoalmente, embora não consegui falar com ele, porque ele cobrava para tirar fotos com ele, $5. Muito bem. Bom, o Stallman e sua equipe estavam desenvolvendo esse sistema operacional baseado no Unix, ou seja, emulava o Unix. Não emulava porque emulação não é um termo correto, mas era um sistema operacional que tinha os mesmos comandos do Unix, mas não era o Unix. GNU is not Unix, né? Bom, por quê? Porque, para a gurizada poder utilizar nos seus projetos científicos, fazer cálculos, né, com toda a arquitetura. Porém, o seu Stallman e sua turma esbarraram num componente fundamental, o núcleo do sistema operacional, o cérebro do sistema operacional, aquele que gerencia todos os comandos. Esse módulo se chama kernel. O Windows tem kernel, o iOS tem kernel, o Android tem kernel. É o núcleo do sistema operacional. Imagina o cérebro, né, mandando coisas, né? Em vez de ser o cérebro, a CPU, que é física, um chipzinho que está ali, o kernel é, de certa forma, né, simplificando, o centro do sistema operacional. Ele que recebe e gerencia todas as instruções, né? Grava aqui, exibe um ponto na tela assim, exibe a imagem assim. Muito bem. Cortar o papo técnico. Eis que um menino na época,
chamado menino finlandês, lá pelos idos de 91, publica um código que foi a sua tese de doutorado, que era justamente o kernel que faltava para o GNU. A partir de 1991, lá ele publica o código, os desenvolvedores incorporam esse código e o GNU está pronto. Eis que, aí é uma coisa engraçada que vocês podem pensar, este homem se chama Linus Torvalds. Linus Torvalds. Então o Linux completou o Unix. Então ele disse que era o Linux. Bom, o Sr. Richard Stallman até hoje fica muito brabo quando chama o sistema operacional só de Linux. Então, para não deixar o Sr. Richard Stallman brabo e nem dar muita bolinha para o seu Linus Torvalds, o ideal é chamar de GNU/Linux, GNU/Linux. Né? Então, quando tu for conversar com o Richard Stallman, não chama o teu Linux de Linux, chama de GNU/Linux ou GNU/Linux. E o Linux é um sistema operacional que foi a base do Android, por exemplo. Ah, eu esqueci de falar de um outro sistema operacional muito importante que está começando a ficar popular. O Chrome OS, da Google. O Chrome OS também é baseado no Linux. Por que se baseia tudo no Linux e não no Android e no iOS? Pelo simples fato de que o Linux, ou GNU/Linux, tem uma licença chamada Licença Geral Pública, que diz o seguinte: todo o código do GNU/Linux é aberto, quem souber mexer no código pode mexer. E todas as melhorias feitas no GNU/Linux devem ser divididas com a comunidade GNU/Linux. Então, meu querido e minha querida prof, se tu tens conhecimento de programação, se tu sabe linguagem C ou outras linguagens aí que eu nem sei que usa no Linux, no GNU/Linux, desculpe Stallman, tu pode programar, pode acrescentar módulos no Linux. O que isso ocasionou, esse sistema operacional de código aberto? Esse sistema operacional de código aberto criou uma verdadeira revolução. Por quê? Esse sistema operacional foi visto primeiro para equipar servidores, que são computadores que prestam serviços, ou seja, internet, palmas para o Linux. Aí fica pensando assim, mas o Linux é coisa de nerd, de diletantes. Não senhor, não senhora. O Apple, o sistema operacional da Apple não é muito distante do Linux. Eles fizeram a base do sistema operacional deles também com um sistema operacional gratuito, porém não aberto, chamado BSD. O BSD que ocupa ou que integra os sistemas da Apple também é derivado do Unix, mas não é Linux, é uma outra vertente, uma outra derivação do Unix, desculpe. Tanto que se tu abrir um terminal, assim, papo mais nerd, né? O terminal do MacBook, por exemplo, tu consegue digitar os mesmos comandos do Unix, que são os mesmos comandos do Linux. Então, é tudo a mesma coisa, né? Então, tu tem dois sistemas operacionais populares, né? Ou 4 sistemas operacionais populares derivados do Unix. O iOS, o Linux, o Android e o Chrome OS, certo? Então, o código do Unix é forte. Sendo o Linux gratuito, vocês imaginem as possibilidades do Linux. E hoje em dia, o Linux, por uma questão histórica, ele tem, podemos dizer, centenas de milhares de distribuições. O que é uma distribuição no Linux? É um Linux adaptado para um determinado tipo de coisa. Tem Linux para produção musical, tem Linux para teste de segurança, tem Linux para jogos, tem Linux de brincadeira, como fizeram uma edição angelical do Linux e uma edição satânica do Linux. Ou seja, na cabeça do nerd, pessoal, o Linux é uma festa.
E também temos versões educacionais do Linux. Tivemos há algum tempo atrás o Edubuntu. Bom, o que é o Edubuntu? Existe uma empresa chamada Canonical, que é do Sr. Mark Shuttleworth, que desenvolve e disponibiliza a distribuição chamada Ubuntu. Ubuntu significa algo, eu me esqueci agora, daqui a pouco eu coloco aí o significado. É algo assim de união, né, de tudo para todos, né? E podemos dizer assim, em termos de popularidade, a Ubuntu, a distribuição Ubuntu, o Linux Ubuntu, o GNU Linux Ubuntu, seria o Windows dos Linux, né? Pela sua popularidade, pela sua facilidade de uso e tudo mais. Bom, é difícil usar o Linux? Não. Muda um pouco o paradigma? Sim. Mas é aquela coisa que a gente pode comparar, por exemplo, assim, quem usa um MacBook, quem tem acesso a um MacBook, não quer usar mais outro computador. E eu vou dizer para vocês, quem tem acesso ao Linux não quer usar mais outro sistema operacional. Por que eu digo isso? Porque a gente não consegue instalar o iOS em outra máquina. Primeiro porque ele é pago, segundo que ele é um sistema operacional feito para o hardware da Apple. Já o Linux, ele é feito para qualquer tipo de hardware. Eu instalei Linux no meu MacBook antigo e voava. É sensacional um Linux no MacBook. Então, por exemplo, se tu tem ou tinha como eu um MacBook antiguinho, né, tu começa a esbarrar na possibilidade de instalar sistemas operacionais mais novos, né? Então, por exemplo, meu MacBook era de 2009, eu consegui instalar só o High Sierra nele. Mas tem o Big Sur agora, que é o mais novo, não consegui instalar. O que eu fiz? Eu peguei um Xubuntu, uma versão leve do Ubuntu, e instalei no MacBook. Nossa, voava! Era melhor que o iOS, que o macOS High Sierra na máquina. Mas enfim, voltando para a questão educacional. Então, falei do Edubuntu. Então, era um Linux Ubuntu adaptado para a educação, com programas educacionais. E aí, vários Linux apareceram. Tem o Pandorga Linux, que é uma distribuição operacional, é um sistema operacional baseado no Linux, com um conjunto de programas para a educação. Temos o Debian Edu, que é baseado no Debian. O Debian é a raiz do Ubuntu, porque é tudo livre, tu mesmo pode pegar os códigos do Debian, por exemplo, e fazer o teu Linux, né? E esse Debian Edu é um Linux com programas para educação. Muito bem. Essa coisa específica das distribuições para educação é uma gentileza que um grupo de pessoas faz. Por quê? Porque tu pode pegar todos, digamos assim, os 3 grupos de Linux que existem hoje, vamos dizer 4 grupos, eu já vou dizer quais são, e instalar esse Linux básico na tua máquina e incorporar os programas de educação. Bem, quais são os 4 grupos básicos, tá? Os baseados no código do Linux Debian, os baseados no código do Linux Red Hat e os baseados no código do Linux Slackware. Bom, eu falei 4, na realidade são 3, né? E aí o nerd vai dizer empacotamento Debian, empacotamento RPM e empacotamento, me esqueci o nome, PAC, sei lá. Bom, na ponta, esses 3 Linux funcionam do mesmo jeito. Qual é o mais fácil de todos, se tu quiser experimentar? É o Ubuntu, baseado no Debian. Então tu pode procurar, por exemplo, assim, joga no Google distribuições Linux para educação. O Mac tem uma também, que é o Linux educacional, baseado no Debian, onde eles dão suporte de conhecimento e de uso. Questão do uso. O Linux não tem dificuldade de usar. Por que eu vou usar o Linux ao invés do Windows? Primeiro,
No Windows, não estou defendendo nada, tem um fator técnico assim que eu aprendi num livro que eu tenho aqui. Os códigos no Windows são todos misturados, ou seja, tem uma área lá do sistema operacional que é dedicada para gerenciar a memória. Tem uma área lá do sistema operacional que é dedicada para gerenciar o vídeo. Tem uma área lá do sistema operacional que é dedicada para gerenciar o mouse, para o teclado e para outras coisas que o sistema operacional faz. O que o Windows faz? Ele joga código de programas tipo Word, PowerPoint, Excel e outros no meio disso tudo. E aí daqui a pouco vai uma instrução errada, o que acontece? Trava o Windows. O Windows tu precisa ter um programa antivírus, de preferência pago, porque a estatística de construção de vírus para o Windows é muito maior que no Linux e no iOS. Tem vírus para Linux? Tem vírus para iOS? Tem. Mas no Linux é mais seguro. O Linux nunca atualiza o sistema operacional sem ter o consentimento. Quem é daqui que já não ficou travado na hora que mais precisava com aquele negocinho girando assim, Windows atualizando 1%, 2%, 3%. Outra razão, a Microsoft está usando Linux. Eu e muitos outros já prevíamos isso. O Linux roubou 20% do mercado, tirou 20% do mercado da Microsoft. Imagina, quem tinha toda a fatia do bolo perdeu 2 fatias, bem grandes inclusive. Então era uma questão de tempo da Microsoft começar a utilizar o código do Linux. Ela pode? Claro que pode, o Linux é aberto e gratuito, né? Então, enfim. Então, como sempre aqui a gente não dá o peixe, mas ensina a pescar, comecem a pesquisar o uso do Linux na educação. O Linux na educação, ele tem um componente de inclusão digital muito forte, porque existem distribuições do Linux voltadas para máquinas com pouco processamento. Como, por exemplo, já que eu estou falando do Ubuntu, tem o Lite Ubuntu, o L-Ubuntu ou Lubuntu. É uma distribuição Linux voltada para máquinas com pouca capacidade de processamento. Então, por exemplo, na realidade de uma escola pública, e já escutei muitos colegas falarem disso, a gente recebeu computadores e os computadores estão parados lá, ninguém liga, ou os computadores são em Windows, é muito lento, não sei o que, são computadores muito antigos, a gente não consegue instalar o Windows 10, lembrando que para instalar o Windows 10 tem que ter a licença do Windows 10, né? E com Linux não. Então, por exemplo, colega, se tem um laboratório de informática que parece que está defasado, junta o pessoal técnico da área de TI e diz assim, olha, gente, nós vamos instalar um Linux nesses computadores. Porque o Linux acessa a internet, o Linux tem uma quantidade de programas educacionais muito interessantes, um programa educacional que veio do software livre e foi portado tanto para iOS quanto para Windows é o GCompris. O GCompris para educação infantil, para ensino fundamental 1, sei lá, até lá ao 3º ano é excelente, é gratuito. Nas plataformas proprietárias como Windows e iOS ele tem algumas restrições, mas no Linux ele não tem restrições. Então, o Linux não é mais um bicho de 7 cabeças, o Linux não é mais um sistema operacional feito para nerds e administradores de sistemas, é um sistema operacional que é uma via. E fiquem pensando assim, qual é a opção que tu tem na hora de comprar um computador para escolher o sistema operacional? E sem fazer propaganda porque é verdade, só um fornecedor que eu saiba, podem deixar nos comentários aí se outro faz isso, é a Dell. Quando tu vai comprar um computador da Dell no site da Dell, tu tem a opção de escolher entre o Windows e o Ubuntu. Quando tu escolhe o Ubuntu, tu vai ver que tu vai ter um desconto ali na licença. Na licença. Desconto da licença no preço. Outros mais espertinhos que estão vendo aí vai dizer assim, Luiz, mas a Microsoft desistiu de vender licença, agora um Office custa R$28 por mês,
A licença do Windows, o usuário nem sente que está comprando, porque, né, o notebook hoje está muito caro, né? Então ali naqueles 1.600, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 reais, a parcela, a fatiazinha da licença do Windows é muito pequena. Mas a fatia da licença do Windows é muito pequena, mas para frente tu vai ter que pagar licenças. Tu vai ter que pagar a licença do antivírus, tu vai ter que pagar a licença do Office, tu vai ter que pagar a licença de algum sistema, de algum programa especializado. Por exemplo, tipo o AutoCAD. Já existem programas no Linux que podem executar as mesmas funções do AutoCAD, fazer projetos, por exemplo. Existem programas no Linux que fazem a mesma função e dizem até melhor do que o Photoshop. É o caso do GIMP, né? Eu estou vou editar esse vídeo aqui num programa chamado Kdenlive, que é muito parecido com o Sony Vegas. Tu tem, por exemplo, um programa sofisticadíssimo de edição de vídeo chamado DaVinci Resolve para o Linux. O DaVinci Resolve ele tem uma versão gratuita e tem uma versão paga, ou seja, se a versão gratuita não suprir as tuas necessidades de edição de vídeo, tu vai utilizar o DaVinci Resolve. Tá, mas por que eu vou utilizar a edição de vídeo no Linux? Porque o sistema operacional é mais estável, ele é mais seguro, ele trava muito menos. Bah, Luiz, o Linux trava? Sim, eventualmente ele trava. Olha, não me lembro da última vez que o meu Linux travou. Qual é o Linux que eu uso? Eu uso o Linux Fedora, baseado no empacotamento ou na derivação da distribuição Red Hat. Por que eu uso o Linux Fedora? Porque eu experimentei todos os Linux na minha máquina, que é um Lenovo L340, um notebook gamer, né, uma maquininha um pouco acima do normal, mas não muito, e essa distribuição foi a que funcionou melhor no meu computador. Mas assim, por detalhe, né, porque eu sou nerd, eu sou da área de TI, então por detalhe, se eu tivesse deixado o Ubuntu ali, estaria funcionando super bem. Faço tudo que eu faço no Fedora, no Ubuntu também. Porém, eu tenho um vínculo maior com Fedora, vínculo emocional. Porque o Red Hat foi o primeiro que eu utilizei, eu faço parte do time de tradução do Fedora, tem uma matéria sobre mim lá no site do Fedora, enfim. São as coisas subjetivas que nos levam a utilizar determinado Linux, né? Aí o Linux nos permite isso. O Windows não. O Windows é aquela coisa fechada, com aquela aparência fechada. O Linux não, eu posso escolher a aparência do Linux como eu quiser, instalando vários ambientes gráficos. Eu utilizo o GNOME, mas meu Deus, acho que tem uns 7 ou 8 interfaces gráficas. KDE, Cinnamon, meu Deus, LX, esqueci, mas cara, é no mínimo uns 10, certo? Então tá, gente, era isso sobre o Linux, né? Eu e minha colega, mestra, mentora Priscila, estamos aí com um artigo que submetemos para publicação sobre o Linux, então um artigo acadêmico sobre o Linux, né, falando no Linux. Já tive uma participação também na disciplina de mestrado da professora Priscila, da minha grande amiga Priscila, falando sobre o Linux e escutando retornos dos alunos de mestrado sobre suas experiências com Linux. Todas elas foram de médias para positivas. Média é que ela não sabia o que fazer, né? E positiva, sim, utilizei, é maravilhoso, é adequado para o sistema escolar, assim, para uma escola. Aliás, eu vou dizer que sim, o Windows em ambiente corporativo para a escola, ele é meio complicado, porque imagina, hoje em dia, quando o Linux atualiza, o professor está em sala de aula, precisando acessar sistemas, né? Sistemas de plataformas de videoconferência, e tá aquela bolinha girando ali. Que, sei lá, 10 minutos de um período de 50, nossa, já foi, né? Bom, então tá, pesquisem mais sobre o sistema operacional Linux. Existem vários tutoriais de como instalar o Linux. Tu nem precisa instalar o Linux se tu quiser para testar, tu coloca ele num pendrivezinho, né? E testa ele no pendrive, ele roda super bem, né? Se vocês quiserem dicas de como instalar o Linux, entrem em contato comigo, porque eu sou um Linuxer, né? Eu sou o evangelizador do Linux. Participei já, eu não vou dizer de quase todos fóruns de software livre, talvez eu já participei de todos os fóruns de software livre como audiência, mas muitos deles dando palestras, né?
relacionadas à produção multimídia, eu e o Gesiel Rocha, meu companheiro de composições e de palestras sobre o Linux na música, né? E já dei palestra também sobre o uso do Linux na educação, infraestrutura com Linux, enfim, certo? Obrigado pela audiência desse vídeo. De novo, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e vamos dar uma olhadinha no Linux então, né? O mundo não é só de Windows. Temos Windows, Chrome OS, Android, iOS, enfim, por aí vai. Tem outros também, né? Eu não falei, tem mais que esses aí. Mas são uns que a gente não vê, né? FreeBSD, Solaris, enfim, por aí vai. Tá bom? Beijo em todo mundo, se cuidem, a pandemia ainda continua. Isolamento, máscara, vacina sempre. Tchau, tchau.